mensagem de hoje, quero falar sobre as certezas e os desafios que o livro de Apocalipse, ele traz para nós. Creio que muitos pensam que o Apocalipse ele é um livro que trata apenas de profecias a respeito do final dos tempos, como que vai se dar o fim da história. Mas o livro de Apocalipse ele tem muito mais do que apenas esse conteúdo, o final de todas as coisas. Ele também tem ensinamentos para nós como igreja nos dias de hoje, como está escrito lá em 2 Timóteo 3,16, toda a palavra de Deus ela é útil e ela é inspirada para nos ensinar e nos mostrar o que não está em ordem na nossa vida. Então, até mesmo o livro de Apocalipse, ele tem muito a nos falar e tem muito a nos dizer para nós. E eu queria ler com os irmãos o texto de Apocalipse 1, os versos 9 a 19. Então, os irmãos, por favor, abram suas Bíblias no texto de Apocalipse 1. Nós vamos ler do versículo 9 até o 19. O texto também está sendo projetado, os irmãos poderão acompanhar enquanto eu faço a leitura. Diz assim o texto de Apocalipse: Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança para a qual Jesus nos chama, estava exilado na ilha de Patmos por pregar a palavra de Deus e testemunhar a respeito de Jesus. Era o dia do Senhor e me vi tomado pelo Espírito. De repente ouvi atrás de mim uma forte voz como um toque de trombeta. E a voz dizia: escreva num livro tudo o que você vê e envie-o às 7 igrejas nas cidades de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Quando me voltei para ver quem falava comigo, vi 7 candelabros de ouro, e em pé entre eles havia alguém semelhante ao Filho do Homem. Vestia um manto comprido, com uma faixa de ouro sobre o peito. A cabeça e os cabelos eram brancos como a lã e a neve, e os olhos como chamas de fogo. Os pés eram como bronze polido, refinado numa fornalha, e a voz ressoava como fortes ondas do mar. Na mão direita tinha 7 estrelas, e de sua boca saía uma espada afiada dos 2 lados. A face brilhava como o sol em todo o seu esplendor. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Ele, porém, colocou a mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, sou aquele que vive. Estive morto, mas agora vivo para todo o sempre, e tenho as chaves da morte e do mundo dos mortos. Portanto, escreva o que viu, tanto as coisas que estão acontecendo agora, como as que acontecerão depois. Vamos orar mais uma vez? Ó Senhor, agradecemos a Tua palavra, que fala para nós a Tua vontade, e a oração que faço nesse momento é que o Teu Espírito esteja conduzindo e falando aos nossos ouvidos, aos nossos corações, e possamos entender e compreender a Tua vontade para nós. Essa oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Então, vejam esse texto que nós acabamos de ler. João está exilado, na ilha de Patmos, por ter pregado a palavra de Deus, e ele se encontra numa visão, no dia do Senhor, no domingo. E, ao ter essa visão, João descreve todos esses acontecimentos que nós aqui lemos. E a grande pergunta que eu acho que a gente faz, o que essa visão tem a ver com a gente hoje?
quais os desafios que ela nos traz, quais as certezas que ela nos apresenta. E para nós chegarmos a essa conclusão, eu fiz 3 perguntas para o texto que vão nos ajudar a compreender o que esse texto, pode nos revelar. Que é quem está falando com João, de onde ele está falando e o que ele está falando. Então, são essas 3 perguntas que vão guiar todo o nosso entendimento a respeito desse texto. Quem está falando com João, da onde ele está falando e o que ele está falando. Então, a primeira pergunta, quem está falando com João? Eu sei que muitos dos irmãos já sabem quem está falando com João, mas a fim de nós podermos ter um bom entendimento do texto, vamos fingir que nenhum de nós sabemos quem está falando com ele, Para nós, então, compreendermos, vamos ver o que o próprio João fala a respeito dessa pessoa que está falando com ele. E ele diz para nós a aparência dessa pessoa e o que essa pessoa diz sobre ela mesma. Então nós vamos ver aqui a aparência dele e a descrição que ele faz de si mesmo. Então qual que é a aparência dessa pessoa que está falando com João? Veja os versículos 13 a 16. João está dizendo que quando essa pessoa falou com ele e ele virou para vê-la, ele viu alguém como semelhante ao Filho do Homem. E aqui essa primeira expressão já nos remete àquilo que o profeta Daniel disse lá no passado, há mais de 600 anos, a respeito de alguém semelhante ao Filho do Homem, que teria autoridade sobre todo o mundo, sobre todos os reinos, e teria um governo que não teria fim. Então essa primeira expressão remete a essa profecia que Daniel fez. A segunda descrição que João fala dessa pessoa é que ele além de ser semelhante a esse Filho do Homem, ele tinha um manto comprido e uma faixa de ouro sobre o peito. Também tinha os cabelos brancos como a lã e a neve, os olhos como chamas de fogo, os pés como bronze polido, e a voz dessa pessoa ressoava como fortes ondas do mar, ou seja, era uma voz forte. Vocês já foram no mar? Quem já foi à praia? O mar, quando você entra, você sabe que está chegando na praia, as ondas batendo, aquele ressoar. Na mão direita, ele tinha as 7 estrelas, da boca saiu uma espada afiada, e a face brilhava como o sol, no seu resplendor. Então vejam só que o aspecto dessa pessoa que João viu, é um aspecto bem impactante de verdade. Tanto é que quando João viu essa pessoa, o texto vai falar que ele caiu aos pés dela como se estivesse morto. Apesar de esses várias descrições da aparência terem significados diversos, o livro de Apocalipse ele é conhecido pelos seus vários símbolos, cada imagem que é descrita, cada visão que nos é narrada, ela tem um simbolismo. Nós não vamos aqui nos deter em cada aspecto dessa visão, porque o que João quer nos transmitir é que essa pessoa que falava com ele tinha um aspecto glorioso, o sol no seu esplendor, e essa glória que ele percebeu ao ver essa pessoa, o esmagou de tal forma que ficou como morto. Então, era um aspecto maravilhoso, glorioso, a ponto de deixá-lo como morto, ele cair aos pés dessa pessoa. E aí, essa mesma pessoa que fala com ele, faz uma descrição de quem ele é, porque ele pega João, que está caído, como morto, levanta e fala: não tenha medo. Por quê?
Eu sou o primeiro e o último. Sou aquele que vive. Estive morto, mas agora vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do mundo dos mortos nas minhas mãos. Então, essa pessoa descreve a si mesma com essas características. E aí, quem é essa pessoa que está falando com João? Quem? Jesus. E aí a primeira certeza que nós temos ao ler esse texto é que Jesus está falando com João e ele ainda está falando conosco. Ele fala com a gente, ele fala com a sua igreja. Através desse livro que nós tanto lemos e estudamos, Jesus ainda está falando nos dias de hoje. Nós estamos ouvindo. Um aspecto que eu acho interessante desse texto é que a aparência de Jesus, ela não é narrada em nenhum lugar da Bíblia. Se vocês lerem os evangelhos, como Jesus era, se ele era alto, se ele era baixo, se ele era magro, se ele era forte, se ele tinha cabelos compridos, encaracolados, nós não sabemos. Nenhum lugar da Bíblia fala como Jesus era. Agora, aqui nesse texto, a aparência de Jesus é narrada para nós. E aí, quando eu fiz essa pergunta para mim, por que João descreve a aparência de Jesus? E eu quero que você pense um pouco nessa pergunta, porque para respondê-la, eu preciso caminhar um pouquinho mais no texto. A resposta dela vai se completar quando nós vemos a segunda pergunta. Então, a primeira pergunta, quem está falando com João? Jesus. E isso nos dá a certeza de que Jesus fala conosco ainda hoje. Bom, a segunda pergunta é: de onde ele está falando? De onde é Jesus ressurreto, glorioso, está falando com João? E aí nos versículos 12 e 13 nós vemos a resposta, porque João diz para nós que quando ele se vira para ver a pessoa que falou com ele, ele diz o seguinte: vi que quem falava comigo estava em pé entre 7 candelabros. Ou seja, Jesus está falando com João desse lugar. Qual lugar? Ele está entre 7 candelabros. E no final desse texto, no versículo 20, ele vai nos mostrar que os candelabros significam a igreja. As 7 igrejas. E para o judeu, e esse texto foi escrito por um judeu, numa forma literária que era muito característica dos judeus, o número 7 tem um simbolismo de perfeição, de completo. Então, quando ele fala que ele estava entre os 7 candelabros, que significam a igreja, João está dizendo o seguinte: Jesus está em toda a igreja, do mundo inteiro. A presença de Jesus, ela está na igreja dele. Onde estiver uma igreja de Jesus, ele está lá. Não importa o lugar, no mundo inteiro, Jesus está na igreja. É engraçado que tem se falado muito recentemente sobre a colonização do planeta de Marte. Os irmãos já viram isso? Tem muitas empresas correndo, vamos colonizar Marte. E não vou entrar no mérito se isso é certo ou errado, mas se for pessoas para lá, nós precisamos colocar uma igreja lá. E Jesus vai estar lá também. Onde estiver uma igreja de Jesus, ele está nessa igreja. A presença dele está lá. E é interessante que Jesus ele fala o seguinte:
para João, no versículo 11: escreve tudo o que você está vendo, a visão, e mande essa mensagem para as 7 igrejas, e ele lista quais as igrejas que ele vai encaminhar. O interessante é que Jesus descreve a situação das igrejas, ou seja, Jesus conhece a situação da igreja. Jesus, ele sabe o que cada igreja vive, em cada lugar, em cada cultura. Jesus não está alheio a isso. Jesus sabe o que nós vivemos aqui. Jesus sabe o que a igreja que está lá na China está passando, o que a igreja passa nos países muçulmanos, o que a igreja passa na América do Norte, na Europa, na África. Jesus sabe a situação de toda a igreja. E aí, quando Jesus ele usa essa expressão igreja pela primeira vez, lá no texto de Mateus, ele usa a expressão eclesia do grego, que ele está fazendo uma referência a uma expressão que os judeus usavam muito, que significava assembleia do povo de Deus. Então, quando Jesus usa essa expressão igreja, ele está dizendo que a igreja é a reunião do povo dele. Quem é povo de Deus aqui? Quem é povo de Deus? Nós somos igreja. Nós somos a igreja de Jesus. Não é isso aqui. Não é aquela placa. A igreja de Jesus somos nós, o povo de Deus. E aí, nós agora podemos responder aquela pergunta lá que eu deixei com os irmãos, né? Por que João descreve a aparência de Jesus? Por que ele fala para nós como Jesus estava? Alguns vão dizer que a aparência de Jesus, ela significava soberania, poder sobre todas as coisas, né? Vejam que ele descreve Jesus como aquele que tem o rosto brilhando como o sol na sua força, e nós não conseguimos olhar para o sol, né? Sem ficarmos cegos por um momento. Esse Jesus, ele tem a voz forte como as ondas do mar. Ele tem os pés como bronze polido, ou seja, pés fortes que pisam em tudo e destroem qualquer coisa que ele pisa. Então esse Jesus, ele está narrado dessa forma para mostrar essa força, essa soberania, essa glória que ele possui. Mas eu também acho que João descreve Jesus dessa forma, em toda essa maneira, para nos lembrar o seguinte: esse Jesus glorioso, que ressuscitou, que venceu a morte, que é o Deus Todo-Poderoso, que criou todas as coisas, que tem toda essa força, onde Ele está? Na igreja. Jesus não está distante de nós, longe lá no céu, só lá no céu. Ele está entre nós. Jesus está aqui. Lembra da promessa que Ele nos fez lá em Mateus 18, 20? Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então nós podemos crer, nós podemos ter a absoluta certeza de que Jesus está aqui, entre nós. Esse Jesus, com toda a sua glória, com todo o seu esplendor, Ele habita no meio da sua igreja, Ele habita no meio de nós. Um outro aspecto importante que essa visão de João a respeito de onde Jesus está, além de mostrar que Jesus está na igreja, também nos mostra o seguinte: Jesus se revela
hoje através da igreja. Nós temos a grande responsabilidade de mostrar ao mundo, às pessoas lá fora, Jesus. Jesus está vivo? Está. Mas Ele está plenamente visível para as pessoas? Não, senão através de nós. Nós, igreja dele, temos esta responsabilidade de revelar, de mostrar Jesus para as pessoas que estão lá fora. O que aconteceu com João quando ele viu Jesus? Caiu como morto. Você já imaginou se todos aqueles que nunca tiveram uma experiência com Jesus, ao entrar na igreja, tivesse essa mesma reação? Aquele povo mostra tanto a pessoa de Jesus que eu estou vendo Ele e eu caio aos pés de Jesus. Talvez o mundo seria um lugar diferente se cada igreja, em todos os lugares do mundo, mostrassem e revelassem Jesus tal como o texto aqui nos fala, como João o viu. Agora, a resposta a essa pergunta, ela nos dá uma certeza e um desafio. A primeira certeza é de que Jesus está entre nós. Jesus está aqui. Ele conhece a nossa situação, mas também Ele conhece a sua situação. Afinal, você é igreja, você é povo de Deus, você que já teve um relacionamento com Cristo, você que já entregou a sua vida a Jesus e agora pertence ao povo de Deus, você pode ter plena certeza que Ele está com você em todos os momentos e que Ele conhece a sua situação. E o desafio que essa resposta à pergunta de onde Jesus está, falando com João, é de que nós temos que mostrar e revelar a pessoa de Jesus através das nossas vidas, das nossas atitudes, da nossa palavra, do nosso testemunho. As pessoas lá fora que estão longe de Deus, que não fazem parte do povo de Deus, precisam ver através de nós a pessoa de Jesus. Este é o nosso desafio. Por fim, a terceira pergunta vai nos falar o que ele está falando com João. Qual é a mensagem que Jesus transmite para João? E o interessante é que no versículo 11, Jesus fala: escreva tudo que você vai ver e envie para as igrejas. E ele lista 7 igrejas aqui. Como eu falei, essas 7 igrejas representam todas as igrejas do mundo, de todas as épocas. Significa a igreja universal de Deus, de Jesus. E aí Jesus fala lá no versículo 19 para João escrever as coisas que estão acontecendo agora e as coisas que acontecerão depois. As coisas que acontecerão depois são aqueles acontecimentos, as profecias que nós bem sabemos, né, que estão em símbolos que às vezes nós não entendemos, são difíceis às vezes de compreender. Falam de batalhas cósmicas, bestas surgindo do meio da água. Nós não vamos nos deter nisso, mas o grande significado dessas coisas que acontecerão depois é que a história está sendo conduzida segundo e conforme os propósitos de Deus. Então nós não precisamos ficar preocupados a respeito.
Nossa, guerras estão surgindo, né? Até hoje a guerra da Ucrânia não terminou, terremotos não param de surgir. Aconteceu um recentemente no Equador, os irmãos viram? Terremoto no Equador, aqui perto de nós. Fomes acontecendo no mundo, destruições, calamidades, mas tudo isso está sendo conduzido conforme a vontade de Deus. Deus é o soberano que conduz a história para o seu plano glorioso, que terá um fim, como o Apocalipse nos fala, mas o fim vai dar tudo certo para nós, igreja de Deus. Então essas coisas que acontecerão depois estão aqui reveladas no Apocalipse. As coisas que estão acontecendo agora, que Jesus fala para João escrever, é o conteúdo das cartas que ele encaminha para as igrejas, as 7 igrejas, que nós já vimos aqui, já estudamos na nossa igreja, né? As cartas para a igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E o que Jesus está falando para cada uma dessas igrejas? Eu vou fazer um resumo aqui daquilo que ele fala para João escrever e enviar. Para a igreja de Éfeso, ele elogia a igreja por ser resistente às heresias, por ser perseverante nas provas, nas tribulações. Mas Jesus repreende a igreja por ter perdido o primeiro amor. Ou seja, aqueles que já são casados, né, sabem que quando a gente conhece a futura esposa, a gente fica, né, apaixonado. E aí a gente procura conhecer os gostos da pessoa, fazer sempre o melhor para agradá-la. Esse é o primeiro amor. E aí Jesus fala: quando vocês me conheceram a primeira vez, vocês faziam tudo para me agradar. Só que agora parece que vocês esqueceram que nós estamos no relacionamento e me largaram de lado, largaram o primeiro amor. As coisas parecem que entraram numa rotina e vocês não estão mais com aquele brilho nos olhos quando vocês tinham quando me conheceram pela primeira vez. Esse é a perda do primeiro amor. Para Esmirna, Jesus só elogia a igreja e diz que ela suporta e é perseverante na tribulação, na perseguição. Jesus fala: muito bem, vocês estão de parabéns por agirem dessa forma. Para a igreja de Pérgamo, ele diz e elogia a igreja, falando que eles são a testemunha fiel de Jesus. Eles não negaram a fé, por mais que o mundo apertasse e perseguisse, eles não negaram a Jesus. Mas ele repreende a igreja porque eles haviam aceitado falsos ensinos. Eles estavam permitindo que heresias entrassem na igreja. Parece que eles esqueceram de estudar um pouco a palavra de Deus, as Escrituras. Para a igreja de Tiatira, ele fala o seguinte: ele elogia a igreja por ter um amor muito grande. E esse amor é revelado através de obras numerosas. A igreja era uma igreja atuante, por meio do serviço. Ajudavam o próximo, demonstrando o amor de Deus. Mas parece que de tanto estar ajudando o mundo, as pessoas, o próximo, eles começaram a permitir que coisas de fora da igreja entrassem e contaminassem a igreja toda. Eles estavam sendo transigentes com as coisas do mundo, com as coisas de fora. Para a igreja de Sardes, Jesus faz uma repreensão muito forte. Ele diz que a igreja estavam com as suas obras mortas.
Ou seja, eles estavam fazendo as coisas, mas sem colocar o coração naquilo. Eles não estavam fazendo por amor, era mais por obrigação. Mas ele elogia a igreja, porque havia ainda dentro daquela igreja um remanescente fiel, algumas pessoas que ainda se identificavam com a pessoa de Jesus. Na igreja de Filadélfia, ele elogia a igreja por guardar a palavra dele e não negar o seu nome. A igreja, por mais que houvesse perseguições, a igreja se manteve fiel a Jesus. Esse é o elogio que ele faz à igreja. E por fim, a igreja de Laodiceia, Jesus só faz repreensões. Ele diz que a igreja é espiritualmente cega, miserável e nua. Eles estavam numa mornidão espiritual, não havia fervor, não havia desejo pelas coisas de Deus. E o pior, como não havia esse desejo, essa ardência dentro deles por Jesus, pelas coisas do céu, eles ainda achavam que eram a melhor igreja que existia no pedaço. O que mostrava o quanto eles estavam cegos para as coisas espirituais. Essa mensagem que Jesus fala para João enviar para todas as igrejas, que envolve as coisas que acontecerão e as coisas que estão acontecendo, nos dão a certeza de que o futuro está nas mãos de Deus. Como eu disse, Ele conduz a história para o fim que Ele planejou. E nos dá um desafio, que é o desafio de sermos, como igreja Batista Nova Canaã, mas também individualmente, sermos tudo aquilo que Jesus elogiou as igrejas, ou seja, de nós resistirmos às heresias, estudando as palavras de Deus, sermos perseverantes nas provas, suportarmos a tribulação com paciência, sermos fiéis testemunhas de Jesus neste mundo, não negando a nossa fé, realizarmos obras numerosas, demonstrando o amor de Deus às pessoas, com a certeza de que nós fomos salvos já para realizar as boas obras e não por causa das boas obras, de nós sempre mantivermos, se todas as igrejas ao redor se prostituírem, se contaminarem, nós permaneceremos fiéis aos princípios da palavra de Deus. Devemos guardar a palavra dele e não negar o nome de Jesus. E nós evitarmos as repreensões que Jesus deu às igrejas, de não perdermos o primeiro amor, sempre mantivemos esse brilho nos olhos, esse desejo pelas coisas de Deus, de nós evitarmos os falsos ensinos. E como fazemos isso? Nos debruçando na palavra de Deus, estudando, de não sermos transigentes com as coisas do mundo. O mundo pode criar diversas novidades, mas nós nos manteremos fiéis à palavra de Deus. De não deixarmos que as nossas obras sejam mortas, e sempre manter o fervor espiritual. Ao concluir esta meditação de hoje, esta passagem de Apocalipse, ela então nos dá a certeza
de que Jesus está com a gente, está no meio de nós. Ele fala conosco ainda hoje, e o futuro está nas mãos dele. E esse texto nos dá esses dois grandes desafios, que é mostrar e revelar Jesus às pessoas lá fora, às pessoas que não conhecem a Cristo, e a sermos aquilo que ele elogiou nas 7 igrejas, e a evitarmos o que ele repreendeu. Que ele nos ajude a sermos esse tipo de igreja.